Simbora estudar! Poemas de Tomás Antônio Gonzaga do Vestibular UniOeste 2026. Vamos iniciar falando do arcadismo, período literário ao qual pertence o Tomás Antônio Gonzaga, e depois falaremos também um pouco da vida do Tomás Antônio Gonzaga e, por último, falaremos dos poemas, tá? Dos poemas que fazem parte ali da mesma obra. O arcadismo, como eu já disse no vídeo né, sobre os poemas do Cláudio Manuel da Costa, é um período literário do século XVIII no Brasil, que aconteceu no Brasil basicamente em Ouro Preto. Ouro Preto chegou a ser a maior cidade da América Latina na época. Hoje, até quando a gente vai em Ouro Preto, a gente vê aquela concentração, né, de prédios tão antigos, e dá para a gente ver que foi uma metrópole antiga ali mesmo a cidade. Esses poetas, eles são ligados, né, ali em Confidência Mineira, Conjuração Mineira. O Tomás Antônio Gonzaga foi um dos grandes líderes. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois ali na vida dele. Características do arcadismo. Então, o arcadismo ele teve muita inspiração no Bom Selvagem de Rousseau. Então, ele trazia como características, né, o bucolismo, né, a vida perfeita, a vida no campo, a, o carpe diem, aproveite o momento, tem muitas questões de objetividade da linguagem, lembremos-nos da linguagem, né, do barroco é mais subjetiva, e aqui nós temos uma linguagem mais objetiva, uma linguagem mais simples. No barroco a gente tinha muito um rebuscamento de linguagem, muitas inversões sintáticas, aqui não, aqui é uma linguagem, né, mais objetiva, mais direta, mais simples. Presença ali sempre de elementos da natureza nos poemas. Eles usavam também pseudônimos, né? Era muito comum, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, o principal livro dele é escrito com o pseudônimo de Dirceu, né? Então ele escreve como Dirceu. E tem um outro livro dele que é muito conhecido, que é Cartas Chilenas, que foi atribuído a ele muito tempo depois, né? Ele escreveu muito depois de sua morte. Foi colocado como ele era o autor da obra, também traz ali um pseudônimo. E sobre o Tomás Antônio Gonzaga, ele participou ativamente, como eu falei, da Conjuração Mineira, e é curioso eu pensando nisso. Ouro Preto não é tão perto assim, quer dizer, hoje de carro é perto, mas na época deles, ali no século XVIII, era distante, porque eles iam a cavalo, né, de Tiradentes, que é a cidade de Tiradentes hoje, né, que antes pertencia a São João del Rei. Não era tão próximo, e eles viviam lá, indo de lá para cá. O Tomás Antônio Gonzaga, ao lado do Cláudio Manuel da Costa, né, do Alvarenga Peixoto também, foi outro dos grandes líderes da Inconfidência Mineira. E eles foram presos por serem, né, terem nome, por terem dinheiro. O Tomás Antônio Gonzaga não foi morto, esquartejado como Tiradentes, que era mais pobre, né, tinha um nome, né? Então era mais fácil matar o Tiradentes. E ele foi preso, ficou 3 anos preso no Rio. Lá ele conclui não, porque ele não chegou a concluir, né, a lira, né? Então ele escreve boa parte da lira dos, eu pensando em outra coisa agora, gente, do Marília de Dirceu, né, porque ele é escrito em liras, né, Marília de Dirceu, então ele escreve grande parte ali, são 3 partes, né, as partes são bem diferentes, dá para ver que são momentos diferentes, dedicado a essa mulher chamada Marília no livro. Acredita-se, né, a identidade de Marília a Maria Doroteia, que era um amor do Tomás Antônio Gonzaga. Logo que ele chega a Ouro Preto, ele não é brasileiro, tá? Ele nasceu em Portugal. Cláudio Manuel da Costa é brasileiro, ele é português, ele nasceu em Portugal. Embora naquele tempo todo mundo seja português, né, independente se o Brasil não era uma nação, né, não era um país. Mas ele nasceu em solo lá onde hoje é Portugal. E ele chega para trabalhar em Ouro Preto, funcionário público. Até já comentei no vídeo, né, do Cláudio Manuel da Costa que a casa dele ficava próxima à casa do Cláudio Manuel da Costa.
ele, não sei se eu comentei isso, mas se eu não comentei, comentei agora. E ele viu uma menina brincando, uma menina realmente. E ele já tinha mais de 40 anos. E ele viu uma menina brincando, ele se encanta com aquela menina. Menina mesmo, tá? 14 anos por aí. E ele já tinha mais de 40. E ele resolve, né, se casar com aquela menina. E aos 16 anos ela aceita se casar com ele. E ele marca o casamento, eles marcam o casamento, e ele acha que o casamento, ele está já para ser preso, né? Ele sabe que ele vai ser preso, ele acha que vão deixá-lo casar antes de ser preso, vão esperar pelo menos isso. O casamento era uma maneira dele escapar da prisão, mas ele é preso assim mesmo às vésperas do casamento. Não se casa com a Maria Doroteia. Vamos falar agora da vida real, né, da Maria Doroteia. Ela é uma pessoa que tinha muito mais grana do que ele. Quem for em Ouro Preto tem a fonte de Marília, bem em frente à casa da Maria Doroteia, que hoje está lá ainda a casa, uma casa muito grande, realmente uma família de muitas posses na época. Não se casa, Maria Doroteia não se casa mais, vive triste no Brasil, vive uma vida longa, mas não se casa e morre de tristeza, aguardando a volta do seu amado que foi exilado, vai para Moçambique. Tomás Antônio Gonzaga vai para Moçambique. Lá em Moçambique ele conhece uma outra mulher, se casa, tem família, tem filhos, vive uma vida lá tranquila e ainda vive quase 20 anos lá em Moçambique ainda. Então, ele vive a vida dele lá, feliz, e ela fica esperando aqui, né? Tá? É, foi assim. Então vamos lá são duas liras que nós vamos analisar aqui. Essas duas liras, elas pertencem ao livro Marília de Dirceu, que é considerado por muitos a grande obra do arcadismo brasileiro, e muitos consideram uma das maiores obras da literatura brasileira e até da literatura de língua portuguesa. Antes de falar, né, antes de falarmos aqui sobre o conteúdo do poema, analisarmos o poema, né, o conteúdo do poema, vamos falar da estrutura. Então observem, né, que os versos aqui, ó, nós temos aqui, né, cada verso aqui, por exemplo, esses versos aqui maiores, eles têm 10 sílabas poéticas. E os versos menores têm 6, ó, 10, 6, 10, 6. Ele é um poema que as estrofes, ele não segue, tá, uma constância. Por exemplo, aqui nós vamos ver, né, ó, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, né, aqui tudo 7, e aqui 4. Só que ele sempre vai ser assim. Esses versos maiores com 10 sílabas poéticas e esses versos menores com 6 sílabas poéticas, ó. Enquanto pasta legrio manso ga, 10. Minha bela Marília nos sente, 10. A sombra deste cedro levantado, 10. Tá? E olha aqui, um pouco medite, 6. Na regular beleza, 6. Tá? Então, sempre 10 e 6. Então vamos lá agora ao conteúdo. Este livro não deveria se chamar Marília de Dirceu, deveria se chamar Dirceu de Marília, porque é o Dirceu que está ali, né, cantando para Marília. Vamos lá. Só apenas um comentário. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos. À sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos. Na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Atende como aquela vaca preta, o novilho seu dos mais separa, e o lambe enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Então percebam aqui que as comparações, tá, traz bem aquela que eu falei para vocês, né, sobre falar de elementos da natureza, tá? Os pastores, o gado. Então, está comparando, né, com elementos da natureza. Faz isso aqui, Marília, como faz ali, né? Atende como aquela vaca preta, o novilho seu dos mais separa. Então, observa, né, comparando ali os dois,
animais. Repara como cheia, e é uma observação, né? Repara, né? Olha em volta, olha os animais. Repara como cheia de ternura, entre as asas alfilha essa ave aquenta, como aquela engravata a terra dura, e os seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem receio a todo vulto que junto deles pisa. Que gosto não terá a esposa amante, quando der ao filhinho o peito brando, e refletir então no seu semblante, quando, Marília, quando? Disser consigo, é esta, de teu querido pai, a mesma barba, a mesma boca e testa. Que gosto não terá a mãe que toca, quando o tem nos seus braços com o dedinho, nas faces graciosas e na boca do inocente filhinho, quando, Marília Bela, o tenro infante, já com risos mudos, começa a conhecê-la. Que prazer não terão os pais ao verem com as mães um dos filhos abraçados, jogar outros luta, outros correrem nos cordeiros montados. Que estado de ventura que até naquilo que de peso serve, inspira amor, doçura. Então, né, essa questão da comparação com a natureza. Eu esqueci de falar algo muito importante. As rimas, né? Então, ó, sempre nas estrofes, tá? Ó, o primeiro verso, tá, rimando com o terceiro, o segundo rimando com o quarto e o quinto rimando com o sétimo. Tá? O sexto não rima. Tá? Ó, o sexto não rima. Tá? Então sempre assim, ó. Primeiro com o terceiro, segundo com o quarto e quinto com o sétimo. Essa é a lira 19, vamos agora à lira 4. Aqui a lira 4, então já falamos da estrutura, só não falei, né, das rimas. Então aqui a única rima é do segundo com o quarto verso. Testa e resta, enrugando e mudando, né? Branquejando não rima com nada, caindo não rima com nada, ó. Cores e olhos também não rimam, tá? Então vamos lá. Já já me vai Marília branquejando o louro cabelo que circula a testa. Este mesmo que alveja vai caindo e pouco já me resta. Ó, tá? Então a gente tem aqui ele falando sobre a passagem do tempo. Já estou ficando velho, Marília, né? Já estou ficando velho. As faces vão perdendo as vivas cores e vão-se sobre os ossos enrugando. Vai fugindo a viveza dos meus olhos, tudo se vai mudando. Se quero levantar-me, as costas vergam, as forças dos meus membros já se gastam. Vou a dar ela, casa, uns curtos passos, pesam meus pés e arrastam. Se algum dia me vires desta sorte, vê que assim me não pôs a mão dos anos. Os trabalhos, Marília, e os sentimentos fazem os mesmos danos. Mal te vir me dará em poucos dias a minha mocidade o doce gosto. Verás bunir-se a pele, o corpo encher-se, voltar a cor ao rosto. Ó, então, aqui ele está falando, né, dele que está cansado, mas quando ele vê a Marília, aquilo volta, a mocidade dele volta, tá? No calmoso verão as plantas secam, na primavera que os mortais encanta, apenas cai do céu fresco-orvalho, verdeja logo a planta. Então, comparando, né, ali, né, o fresco-orvalho cai, a planta já verdeja, né? Então, a Marília para ele seria isso. A doença deforma quem padece, mas logo que a doença faz seu termo, torna a Marília a ser quem era dantes, o definhado enfermo. Então, ela torna o definhado enfermo, que seria ele, a ser o que ela era antes. A doença deforma quem padece, mas logo que a doença faz seu termo, torna a Marília a ser quem era dantes, o definhado enfermo. Aqui é uma repetição. Supõe-me qual doente ou mal a planta no meio da desgraça que me altera. Eu também te suponho qual saúde ou qual a primavera. Se dão esses teus meigos vivos olhos aos mesmos astros luz e vida as flores, que efeitos não farão em quem por eles sempre morreu de amores? Então aqui vem, né, o questionamento. Se você faz tudo isso, né, aos astros, às flores, o que fará com quem sempre, né, por você, né, por teus olhos, por você morreu de amores? É lindo, né? É muito poético e tem muito sentimento, embora eles não falem que não, né, seja uma característica
não colocar tanto sentimento, mas a lira até. A lira. A lira, porque eu tô falando aqui, né? Mas a, Oh! Marília de Dirceu traz muito isso. Ai, gente, eu tô ficando velha, minha memória já não tá tão boa, tá? Então, com isso eu finalizo aqui. Pessoal, não se inscreveu no meu canal ainda? Ajuda o professor Sid Clay, aí vai a única coisa que eu peço para se inscrever no canal, né? Dar um like se gostou do vídeo e compartilhar, tá? Comentar. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!